Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Tudo certo, Flávio. Podemos dar andamento. Então tá. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Todos os participantes e todos os ouvintes. Meu nome é Flávio Greenspan. Eu tenho o prazer de estar apresentando esse evento, importante evento que nós vamos assistir hoje. E agradeço o convite por estar podendo ter essa oportunidade. E eu hoje estou participando, junto com a Franciane, de um projeto chamado Instituto iCorps Brasil, Flávio, você conseguir tirar a folha da frente aí, pronto. com várias outras startups, nós somos quase 80, e esse projeto é resultante de um trabalho que a gente tem feito nos últimos anos de formar startups aqui no Brasil e possam causar impacto significativo no setor produtivo. Meu histórico vou fazer rapidamente, eu fui professor titular da COP do Federal do Rio de Janeiro, eu tenho doutorado em engenharia biomédica, então tenho uma área de pesquisa, depois fui trabalhar na indústria, criei um parque tecnológico em Jacarepaguá, depois vim para São Paulo para dirigir a Motorola, no qual fiquei uns 10 anos, e depois eu me enveredei na área de consultoria, que resultou nesses projetos com as startups. Então, com o maior prazer, eu quero parabenizar a Franciane de Oliveira, da Eleve Science, que está organizando esse evento junto com a Associação Brasileira de Cosmetologia, a quem agradeço por toda a disponibilidade de infraestrutura e pela parceria. E quero lembrar que esse evento aqui é parte de um conjunto de webinars que a Associação Brasileira de Cosmetologia faz como parte de um pacote de benefícios dos associados jurídicos da associação. O evento está sendo transmitido pelo YouTube, e se vocês não conseguirem olhar e assistir na íntegra, o vídeo vai ficar disponível no canal da Cosmetalk, da Associação Brasileira de Cosmetologia, e também no canal da Eleve Science, de modo que nós estamos disponibilizando material para vocês poderem assistir posteriormente. Pedimos que vocês aproveitem a oportunidade, se inscrevam nos canais e marque para poder receber outros vídeos que nós vamos estar criando no futuro. Então, as informações e dicas sobre o dia a dia do segmento cosmético vocês vão encontrar nesse site da ABC. Pedimos que vocês façam perguntas durante o evento para esclarecer suas dúvidas através da opção de perguntas e respostas, Q&A, ou enviando pelo chat. Nós vamos responder na medida do possível e, caso contrário, nós pedimos que vocês enviem um e-mail pelo endereço contato@elevescience.com.br. E queremos agradecer muito a presença de todos vocês. E, sem mais delongas, eu vou dar início ao evento apresentando os principais participantes. Esse é um evento em que nós conseguimos reunir aqui as principais pessoas que tratam do assunto, de modo que é uma oportunidade única da gente ver essas opiniões sendo discutidas e detalhadas por esse painel seleto que nós temos aqui. E eu vou ter o prazer de apresentar, vocês vão ver que eu não estou mentindo, são todos de primeira linha e que a gente vai poder discutir esse assunto com bastante profundidade. Nós temos uma programação que é uma programação bem extensa, nós queremos reduzir o tempo muito de apresentação para sobrar tempo para as perguntas,
mas aproveitem bastante, porque não vai ser tão facilmente que nós vamos ter esse grupo de pessoas reunidos com essa experiência toda aqui acumulada. Eu não quero dizer quantos anos de experiência tem para ninguém ficar chateado comigo, mas aqui tem muitos anos de experiência. Então, eu vou começar com um amigo que eu tenho de alguns anos, Jadir Nunes. Vou ler rapidamente o currículo dele. Nós fizemos um mini currículo de cada um, porque não dá para tempo para a gente poder desenvolver todo o currículo das pessoas. O Jadir tem uma carreira de mais de 36 anos em grandes indústrias farmacêuticas e cosméticas, na área de P&D, avaliação de segurança e eficácia e ingredientes ativos. E, atualmente, ele atua como consultor independente na empresa Scientific Learning and Innovation Consulting. Ele também tem uma atuação muito importante na área de cosméticos e métodos alternativos e participa como membro em importantes grupos de trabalho, como responsável pela elaboração do guia Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos da Anvisa, que ele dirigiu. Então, eu vou chamar o Jadir para poder fazer a primeira palestra, que vai focalizar em cima do histórico de introdução e desafios envolvidos na implementação de métodos alternativos no Brasil. Meu amigo Jadir, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os amigos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar um pouquinho, né, desse tema que é tão importante, tão interessante também e na nossa área, né? E aqui eu vou, para iniciar, né, essa conversa, eu vou fazer um breve histórico, né, sobre os métodos alternativos, como surgiu, né, e como chegou aqui no Brasil. Eu vou até 2012, depois os demais aqui palestrantes eles vão ter até condições de atualizar, né, e colocar o estado da arte atual. Então, a minha intenção aqui é dar um pouquinho do histórico, né? Pode passar, Júlia, por favor. Então, só uma definição, né, para a gente ter em vista que o método alternativo é qualquer método que você possa substituir, reduzir ou refinar o uso, né, de animais na pesquisa, ensaios, e também lembrando que não é só na parte de produtos, né? O uso de experimentos de animais também tem uma atividade educacional, né? Então, às vezes, a gente foca muito só na área, vamos dizer, mais industrial, mas a gente tem que ter em vista que tem uma atividade educacional também envolvida, né? Próximo, Júlia, por favor. Vou passar rapidinho, como vai estar gravado aí, então depois vocês vão ter acesso a esse material. Bom, onde é que surgiu, né? Em 1842, né, historicamente, foi a fundação da British Society of the Prevention of Cruelty to Animals, seria a primeira sociedade protetora dos animais, né, no mundo, né? Um outro marco histórico do tema foi em 1959, Russell e Burke, a publicação do Principle of Human Experimental Technique, e aí que eles colocaram o conceito dos 3 R's, né? Que foi a base de toda essa temática, né? A redução, refinamento e a substituição, né? O replacement, reduction, refinement, replacement. Depois, em 78, na Europa também, teve uma campanha muito forte, né, dessas sociedades protetoras de animais para a substituição do método Drese, né, de coelhos, né, na área cosmética. Isso começou a desencadear esse interesse no setor. Próximo, Júlia, por favor. Então, a Europa, em 1986, fez uma diretiva, né, falando, né, sobre a importância dessa experimentação, do desenvolvimento de métodos alternativos, e, baseado nisso, em 1994,
foi criado o ECVA, né? Que é o European Center de Validação de Métodos Alternativos. Então, ligado, né, à comunidade europeia, que foi o nascedouro do desenvolvimento, né, dessa temática dos métodos alternativos mundiais. Próximo, por favor. Então, só um exemplo assim da complexidade do tema no início e para se desenvolver, né? Então, em 2004, vocês veem, 10 anos depois da formação do ECMA, que conseguiu o banimento, né, do uso de testes em animais e produtos acabados em cosméticos, né? Em 2009, teve a primeira tentativa de se banir em ingredientes também, mas só em 2013 que realmente foi o banimento total. Mas em um exemplo de um cronograma, né, no caso da irritação dérmica, por exemplo, em 2007 o ECMA validou o método, em 2009 a Comunidade Europeia aceitou e só em 2010 a OECD adotou. Então, a gente fala, né, nesse universo de 10 anos no passado, né, mas a gente vê que como foi complexo o desenvolvimento no início, né, dessa temática. O próximo, por favor. Depois do ECVA, né, então foram surgindo outros centros, né, o ICVA nos Estados Unidos em 98, depois na Polônia em 2001, depois o centro japonês, né, em 2006, né, e assim por diante. Próxima, por favor. E aqui na Anvisa, a primeira vez que se colocou em um documento oficial da agência, né, foi no Guia de Segurança, em 2003, como o Flávio falou, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho desse Guia de Segurança da Anvisa, e na época nós tínhamos no grupo o professor Felipe Masson, né, da EVIC Internacional, né, ele participou ativamente da criação do ECVA na Europa, do desenvolvimento, e ele era o consultor principal, né, nosso desse guia de segurança. Eu tive o prazer também de trabalhar com ele durante 3 anos no projeto da EVIC Brasil, e nessa época a Anvisa desenvolveu esse guia, né, de segurança, e a gente colocou, né, foi colocado a teoria dos 3 R's, né, e a importância do desenvolvimento de métodos alternativos no Brasil. Então, a gente pode dizer que, historicamente, 2003 começou, né, em termos assim documentais, essa importância, né, e o desenvolvimento do tema no Brasil. Próximo, por favor. Então, no próprio guia, por exemplo, a avaliação de irritação ocular, então já se colocou o RETCA, o BCOP, a citotoxicidade, e assim já começaram a ser listados ensaios que na época já estavam sendo validados, né, nível de Europa e mundial, e o Brasil já começou, então, a se alinhar, né, nesse tema, através desse guia de segurança. Próximo, por favor. Depois, em 2008, foi a criação do CONSEA, né, o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal. Então, esse conselho ligado, né, ao Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, e através dele também foi criado as CEUAS, né, os Comitês de Ética no Uso de Animais, a criação do CIUCA, o Cadastro de Instituição do Uso. Próximo, por favor. E na Lei Arouca, né, nós vemos aqui nesse parágrafo que ele é bem claro que requerer vigorosos incentivos para o desenvolvimento de métodos alternativos ao uso de animais, então, fortalecendo, né, essa questão, isso em outubro de 2008. Próximo, por favor. E o Conselho criou 4 câmaras permanentes, uma delas focada em métodos alternativos, né, isso aí também foi muito importante. Próximo, por favor. E o artigo 2º, né, dessa lei, no item 2, também fala especificamente sobre métodos alternativos e descreve, né, os procedimentos,
e a importância da não utilização de animais ou usar espécies de ordens inferiores, e etc. O ex vivo também, então foi muito importante. Próximo. Em 2012, aí já finalizando, aí foi a criação do RENAMA, né, da Rede Nacional, né, de Métodos Alternativos, que visa, né, promover o desenvolvimento, a validação, a certificação, estimular essa implementação e na época estruturado em duas categorias de laboratórios, os centrais, né, como o Inmetro e o INCEQS, e os associados, os selos públicos privados de universidades. Próximo. E, finalizando com o Bracva, né, eu estou até com medo de falar do Bracva, nós estamos com o pai do Bracva aqui entre nós, o professor Dr. Otávio, né, Presgrave, grande amigo, e a história do Bracva, documentalmente, né, vamos dizer assim, começou, podemos dizer que foi em 2008, depois ele pode me corrigir, se for o caso, com esse artigo, né, do próprio Otávio, dizendo da necessidade de termos, né, o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos. E, próximo, por favor. Depois eu lembro aqui, eu não pus em slide, mas lembrando aqui, em 2009, bom, no meu caso, depois que eu tive essa experiência na EVIC, eu acabei assumindo a representação desse tema pela ABC, né? Associação Brasileira de Cosmetologia, que está fazendo esse evento aí em parceria com a Eleve Science. E em 2009, junto com o professor Demerval de Carvalho, a doutora Chantra Esques, que é uma brasileira que trabalhou no ECVA, no início do ECVA, e o doutor Otávio, entre outros, aí nós fizemos um pôster e levamos para o Congresso Mundial, que foi em Roma, de Métodos Alternativos, em 2009, acho que o Otávio vai lembrar bem, e também a gente contribuiu, né, com esse pôster em 2009. E aí veio, creio que em 2012, né, que foi a criação do Bracva, que visa desenvolver e validar os métodos alternativos aqui no país, e o doutor Otávio vai falar melhor do que eu sobre o Bracva. Próximo, por favor. Então, resumindo e finalizando a minha fala, acho que já está dando meu tempo, a gente poderia dizer que, em março de 2003, com o Guia de Segurança da Anvisa, a gente começou a tratar do tema de uma maneira mais profunda, através do conceito dos 3 R's. Depois, em outubro de 2008, veio a criação do CONSEA. Em maio de 2011, o Brasil entra no OECD, então, para poder ter todo o acesso aos métodos válidos, validados, e esse processo, né, em termos globais. Em julho de 2012, a criação da RENAMA, né, a Rede Nacional de Métodos Alternativos, e em setembro de 2012, a criação do Bracva. Então, eu deixo aqui, então, essa foi minha contribuição para a gente começar a introduzir o tema aqui, né, nesse seminário. E aí, muito obrigado, eu fico à disposição, depois a gente continua a conversa, tá bom? Um abraço a todos, acho que deu meu tempo aqui. Um abraço. Exatamente. Muito obrigado, hein? Deve ter treinado em frente do espelho durante um tempão para dar exatamente no tempo. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a professora Ecaterina Rivera, e eu queria fazer um comentário só antes, é o seguinte. Não só a professora Ecaterina ela é conhecida e elogiada pelo seu trabalho. Ela foi coordenadora do Biotério Central da Universidade Federal de Goiás por 30 anos e hoje é pesquisadora convidada dessa instituição. E ela é considerada um dos 50 médicos veterinários mais influentes do Brasil. Conhecida, reconhecida, né, nacional e internacionalmente, premiada, e é referência em métodos alternativos. Ela é atual coordenadora do CONSEA, que, como disse o Jadir, é o órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além da professora Ecaterina, pelas qualidades técnicas dela, eu queria só fazer um comentário, que eu fui conversar com a Anvisa
sobre o assunto. Eu tenho contatos lá. E só para ver a importância do Conselho. A Anvisa me disse o seguinte: se o Conselho aprovar, nós aceitamos. Então, você nota o seguinte: a Anvisa transfere uma responsabilidade para o Conselho, é importante, mas valoriza o trabalho que o Conselho faz, de tal maneira que ele é o pilar da aprovação dos processos. Então, essa é a importância que eu vejo que a gente tem que reconhecer do Conselho e, especialmente, do trabalho da professora Ekaterina. Então, olhando esse pano de fundo, eu só queria relatar aqui mais ou menos o tema que a professora Ekaterina vai poder nos apresentar, que é a necessidade da inserção de novos métodos alternativos relativos no Brasil, implementação dos 3 R's, como disse o Jadir, Reduction, Refinement, Replacement, para a redução do uso de testes de animais em pesquisa, e uma apresentação, uma discussão de como é que nós podemos expandir o uso desses testes possivelmente para outras áreas além da cosmetologia. Professora Ekaterina, com o maior prazer, eu passo a palavra para a senhora, agradecendo muito a sua participação nesse evento. Obrigado, professora. Obrigado, doutor Flávio. Esse aqui é um prazer, é prazeroso estar com esse seleto número de participantes aqui dessa mesa. E eu gostaria de começar falando um pouquinho também sobre história, mas rapidamente, que quando eu fiz o meu mestrado em Londres, em 1988, 89, eu tive uma aula, ia ter uma aula dentro do currículo de alternativas, algo completamente novo, eu nunca tinha tido ideia o que eram alternativas, e até fiquei meio braba, porque eu fui para lá aprender alguma coisa sobre animais de laboratório, como cuidar dos animais, como pensar ajudando a manter bem-estar, e me vem com alternativas que nós, ao uso de animais. E o professor, quando entrou na sala, me disse assim: meu nome é Michael Bowles, I prefer you call me Michael, né? E eu sou um pouco visionário, um pouco louco, mas eu acho que nós vamos acabar dentro de um tempo com o uso de animais. E ele depois foi um dos fundadores do ECVAM, ele era da Frame, depois do ECVAM. E eu tive, quando voltei ao Brasil, eu pensei também, eu não dei muita atenção ao tema. Quando eu voltei para o meu doutorado, que eu vi da importância do tema de alternativas, eu voltando ao Brasil, isso já em 95, por aí, eu escrevi 2 artigos sobre isso para a revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e nessa época eu achei que não havia repercussão, mas uma quantidade grande de professores começaram a me solicitar de universidade se poderia dar uma palestra sobre alternativas, alguma coisa sobre alternativas, e eu aí comecei a me interessar na divulgação. Eu não fui de bancada, essa parte já tocou para o doutor Otávio, que foi o discípulo que ultrapassou a mestra, é o doutor Otávio, que aqui está, que foi meu aluno, digamos assim, e aí o tema das alternativas começou a se expandir, né, sobre a forma de palestras em eventos, e depois eu fui trabalhar no IBAMA como assessora, e lá eu tive o grande prazer também de trabalhar com o doutor Grangeiro, que nós tivemos um convênio IBAMA e Metro sobre boas práticas de laboratório. Eu acho que um dos maiores feitos foi termos acabado com aqueles laboratórios de fundo de quintal que prestavam serviço para avaliação de agrotóxicos, na avaliação de métodos alternativos, de testes com animais. E, à época, eu lutei muito, junto com mais 2 ou 3 membros, um deles é Elisa, que está no Imetro agora também, para que alguns métodos alternativos já fossem implantados no IBAMA, porque eu tinha muito contato com o pessoal da OECD, depois de um grande evento que teve no Canadá, e lá o evento esse era a substituição dos testes tradicionais, né, por testes que englobassem os 3 R's. Nem sempre era possível alternativas, mas sim redução ou também refinamento dos métodos. E eu tentei, quando voltei, apresentar isso para o IBAMA, porque nós fomos convidados a montar na Anvisa a parte de avaliação de agrotóxicos também na época, mas assim, sem uma pobre iludida porque como que uma pessoa sozinha, praticamente, 2 ou 3 outros apoiando, poderia
fazer isso. Eu não tinha nenhum peso político, nem nada na época, eu não conseguia fazer. Eu fiquei depois acompanhando por muito tempo. Aí eu saí do IBAMA também e deixei um pouco a questão das alternativas, né? Mas eu fiquei muito feliz quando saiu a lei, que aí eu posso colocar alguns slides, por favor? Eu quero ver se vocês conseguem ver. Por favor, conseguem ver, Franciane? Ainda não estamos vendo, Ainda não, ainda querido. não. Então, Não? está em processo. Ainda não chegou? Não, vai chegar, vai chegar. Senão eu vou falando mesmo. Eu vou falando porque o tempo é pequeno, e eu queria só falar aqui dos 3 R's, que falam tanto, que Russell e Burt não disseram que eram 3 R's. O que eles queriam era uma... Eles não são, como também dizem, princípios éticos, não são. Eles não derivam de nenhuma teoria ética. À época, Russell e Burt tentaram aumentar o humanismo na experimentação animal e, ao mesmo tempo, melhorar a validade dos dados científicos, né? Então, o título de 3 R's só foi dado em 1978 pelo Dr. David Smith, num livro que ele teve, Alternatives to Living Animals. Foi quando surgiu o nome 3 R's, não é? Então, não é nenhuma teoria ética e eles são um guia para ajudar-nos, nada mais do que isso. E eu queria dizer, por que nós utilizamos os 3 R's, né? Então, eu vou colocar 3 pontos, o qual eu vou me deter mais na questão da exigência legal, né? Por exigência legal, dos comitês de ética, e mais profundamente, que é uma parte que eu tenho trabalhado a vida inteira, é sobre uma cultura maior de respeito pelos animais. A mudança da forma de pensar dos pesquisadores, profissionais, para nós abandonarmos cada vez mais a utilização de animais e partirmos para a questão das alternativas. E exigência legal, por quê? Porque o princípio dos 3 R's é o princípio de todas as leis que regulamentam o uso de animais e experimentação no mundo todo. Todas as leis, a nossa lei, ela é muito explícita, ela fala em alternativas, monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas, ela usa a palavra. Algumas outras leis de outros países não usam exatamente a palavra alternativas, mas está subentendido. Então, as leis exigem a introdução de métodos alternativos, as leis de todo mundo. Na América Latina, só temos Brasil, México e Uruguai, que tem essa lei, mas os outros países também buscam isso. Outra exigência pelas comissões de ética. As comissões de ética, elas, no formulário que o pesquisador apresenta para apreciação antes de fazer seu projeto de trabalho, antes de executá-lo, ele tem, a primeira pergunta é se não há um método alternativo que possa substituir o uso de animais nesse seu trabalho, nesse seu experimento. É o primeiro ponto. E caso não haja, o pesquisador tem que justificar muito bem o uso de animais. Hoje está sendo bastante rigorosa, o Conselho pede às CEUAs sempre que sejam rigorosas nesse ponto dos métodos alternativos e verifiquem mesmo se não há alternativas, e acaba de sair uma resolução normativa 52, agora de maio de 2021, onde isso é no formulário unificado, novo, e esse ponto é bastante enfático. E o que acontece? O ano passado, nós nos deparamos, o Conselho se deparou com uma lei, um decreto federal, que exigia que todas as instituições federais revissem todas as normativas, todas, ou, aliás, qualquer regulamento, orientação técnica, resolução normativa que fosse abaixo de decreto, que fossem revistas, que elas fossem simplificadas, não mudaria o cerne de cada normativa, porém, elas deveriam ser simplificadas. Se houvessem várias resoluções normativas sobre o mesmo tema, ver se era possível colocá-las numa só. E isso foi um tremendo trabalho, porque nós tínhamos prazo de revisar todas as normativas e surgiram novas normativas. Uma dessas é a 52, né? Que é sobre os formulários unificados, onde fala da exigência de métodos alternativos, né? E não só nisso. Então, o que acontece? Nós temos
as resoluções normativas 17, 18, 31, né? Que eu não vou ler, todos vocês que aqui estão, que trabalham com isso, têm conhecimento, não é? E o doutor Jadir falou sobre a questão da Anvisa, não é? Nós temos a resolução de comum acordo número 35, de 7 de agosto de 2015, né? Que dispõe sobre a aceitação dos métodos alternativos de experimentação animal, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação, dispõe sobre a aceitação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos métodos alternativos de experimentação animal reconhecidos no Brasil pelo CONSEA, né? Então, isso já, no papel, está muito bem escrito, já temos tido grandes avanços, ainda há percalços nesse nosso caminho, e é muito bom que tenhamos pessoas aqui que trabalham na Anvisa, porque nós, inclusive, vamos solicitar uma reunião com a Anvisa. Doutor Otávio é o nosso coordenador da Câmara de Métodos Alternativos, né? E eu vou terminar meu tempo, praticamente, que se eu fosse só dizer meu nome, já tomava os 10 minutos, mas, Otávio, que ele fale sobre essa revisão das resoluções sobre normativas, né? E depois a gente pode falar sobre alguns problemas que nós estamos tendo, né, sobre a aplicação mesmo dos métodos alternativos por outras agências. E eu vou passar depois, porque o Otávio também vai falar sobre... Foi muito, muito gratificante termos falado com a Franciane, quando ela nos convidou pela primeira vez, que nós vamos, acho que, digamos, desenterrar alguma coisa sobre o Bracman que nós queremos implementar. Doutor Otávio vai falar sobre essas questões. Eu só queria dizer a vocês que principalmente, eu não trabalho, como eu digo, na bancada, mas eu tenho trabalhado muito, muito na questão da divulgação nas instituições de ensino sobre métodos alternativos, inclusive todos os eventos que me convidam como assessor científico da comissão científica, eu sempre coloco 2 ou 3 itens, palestras por métodos alternativos. Nós incentivamos a apresentação de pôsteres sobre métodos alternativos. Então, essa parte me compete muito mais a parte didática, a parte de ensino, do que a parte propriamente dita das empresas ou em uma outra área. Mas, como no CONSEA, nós trabalhamos com todos, e o CONSEA está aberto a diálogo, o CONSEA está aberto, o doutor Grangeiro já foi, e essas primeiras resoluções sobre métodos alternativos, eu creio que foram durante as gestões dele, as coordenações dele no CONSEA, né, que foi um passo muito grande. Agora nós temos que continuá-las, doutor Grangeiro, com certeza, né, porque é um caminho sem volta. Eu sempre digo que alternativos ainda não são presentes, mas são sim o nosso futuro, e nós temos que trabalhar para isso. E eu peço também, Otávio, que fale um pouquinho sobre o repositório de métodos substitutivos ao ensino. E, para terminar, eu acho que nós 3 R's, que eu gosto muito do Dalai Lama, que é o respeito por você mesmo, respeito pelos outros e responsabilidade por todas as nossas ações. Então, obrigado, acho que meu tempo já passou, assim, eu falei meio atropelada, desculpem, eu queria colocar tantas coisas em pouco tempo. Então, agradeço a atenção e, mais uma vez, eu acho que foi uma janela enorme que se abriu com essa nosso evento de hoje, um diálogo grande entre o CONSEA e todas as outras áreas da indústria e de ensino na questão de alternativas. Obrigada. Professora Caterina, muito, muito obrigado. E, olha, eu quero assumir um compromisso com a senhora. Eu posso mobilizar as startups, que elas estão tendo uma atenção tudo especial, acabar por aprovar um método, um novo marco legal. Uma das áreas de aprovação dos marcos legais é uma coisa chamada sandboxes, sim, que é uma revisão dos processos regulatórios que as startups têm que perseguir para poder entrar no mercado. E podíamos tentar encaixar essa discussão de métodos alternativos dentro de uma sandbox para que a gente consiga mobilizar a Anvisa e criar uma sistemática. Então,
eu teria o maior prazer de trabalhar junto com a senhora e com o Otávio, com o Grangeiro, fazer essa reunião com a Anvisa, eu conheço bem o pessoal da Anvisa, e a gente poder avançar nisso, de poder expandir esse processo de métodos alternativos para todas as áreas, não só para cosméticos, mas tem outras áreas também que a gente vai poder interferir. Eu agradeço muito e a senhora volta daqui a pouco para a nossa discussão. Eu Obrigada. também estou sentindo que nós estamos aqui numa grande família, e para eu não me sentir muito fora da grande família, eu queria dizer o seguinte, que eu me formei em engenharia biomédica na Universidade da Pensilvânia, e nós fazíamos aula com animais. Sim. Nós não tínhamos acesso a nenhum processo de aprendizado da área de saúde, exceto com teste com animais. Então, eu sou muito mais antigo que vocês. Isso foi em 1970. Talvez vocês nem eram nascidos. Mas estou falando tudo isso para me sentir um pouco parte dessa grande família que vocês estão formando aqui. Então, deixa eu passar Doutor Flávio, só por favor, o senhor falou ali eu queria dizer, eu me sinto na obrigação de dizer que um dos grandes passos que foi dado no nosso país foi praticamente a eliminação total de animais no ensino nas nossas universidades em cursos de graduação. Dificilmente agora a gente encontra, a não ser nas áreas de cirurgia veterinária, médica, que já não se utiliza mais animais, e foi um grande passo em nosso país, foi uma luta muito grande, e esse foi um grande passo do senhor. Desculpe, em 1970 eu fazia parto em vacas na Nicarágua, então eu também sou um pouquinho antiga, só para lhe dizer. Muito obrigado, desculpe, eu estava me intrometendo na família, na grande família. Bom, você é bem-vindo. Eu passar a palavra, eu quero participar dessa reunião com a Anvisa, se a senhora consentir. Eu queria passar agora a apresentar o companheiro Otávio Presgrave, ou Presgrave, não sei como é que se chama, Otávio? Presgrave. Presgrave. O Otávio Presgrave, eu tenho aqui o currículo bem resumido dele, 2 páginas, bem resumido aqui. Ele se formou em métodos alternativos, trabalha na Fiocruz, né, na Unidade Nacional de Controle de Qualidade de Saúde. É carioca, se não me engano? É carioca? Não. Isso. Não, né? Sou. Então, tá. Igual eu também sou carioca e trabalha na área de controle de qualidade, cosméticos, saneantes, tudo que a Anvisa faz nessa área de higiênicos, né, que a gente fala do setor de produtos para higiene, saneantes, saúde, medicamentos tópicos, injetáveis e outras linhas de pesquisa e métodos alternativos no uso de animais em pesquisa e também no ensino. É membro da Câmara Técnica de Cosméticos da Anvisa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório, SBCAL, membro do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, coordena a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA, da Fiocruz, do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, da BRACFA, e agora é companheiro nosso nessa luta para mudar os critérios todos e reintroduzir a BRACFA dentro desse processo de uma maneira central. Eu agradeço muito ao professor Otávio, ao especialista Otávio, pesquisador Otávio, e ele vai nos comentar um pouco sobre a necessidade de inserção de métodos alternativos no Brasil para a implementação dos princípios dos 3R. Todo mundo agora tem falando... outra coisa, vocês precisam participar, introduzir esse processo no ESG. Eu acho que seria uma parte da sustentabilidade que a gente tinha que tentar ver se inclui isso como um dos principais vetores, que hoje está todo mundo falando de ESG para cá e para lá, então talvez seria um bom caminho também. E para a redução dos animais de pesquisa. Também as discussões sobre validações da atuação da BRACFAM e como é que nós podemos expandir o uso desse teste, inclusive para outras áreas.
nós pretendemos fazer outros eventos. Eu não quero perder esse time, né? Trazer esse time para a gente discutir o uso de métodos alternativos para as outras áreas também, que são importantes, que hoje continuam usando animais. Professor Otávio, pesquisador Otávio, prazer, eu passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo, apresentando. Eu vou marcar aqui no meu temporizador, que é para eu não passar muito tempo dos 10 minutos. Vocês viram que não é cumprir os 10 minutos, é não passar muito tempo dos 10 minutos. Né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Né? Espero que todos estejam vendo, que aí eu passo a não ver mais vocês. Né? Todos nós pensamos em métodos alternativos, primeiro, como para fins regulatórios. Né? Entretanto, a pesquisa também deve se valer do uso de métodos alternativos e, principalmente, a gente sempre acha que a pesquisa básica deve ser feita como ela sempre foi feita e, no entanto, existem métodos que a gente pode introduzir na pesquisa básica, como, por exemplo, cintilografia, diagnóstico por imagem de uma forma geral, né? E que vai ajudar bastante o desenvolvimento na pesquisa. Afinal de contas, a pesquisa básica ela contribui muito para o descobrimento de novos métodos alternativos, principalmente quando a gente pensa na mecanística dos efeitos tóxicos, principalmente, que acontecem nos organismos, né? Tanto nos animais como no homem. E no ensino, hoje, é praticamente não é necessário utilizar animais. A gente pode deixar para usar os animais numa fase mais tardia do curso. Vamos pegar como exemplo o curso de medicina veterinária. Os alunos podem começar a treinar incisão em diversos modelos que existem próprios para isso. A sutura pode fazer em tecidos e frutas, aprender os modos de sutura, e no final do período, então, fazer o uso benéfico do animal, ou seja, fazer os procedimentos nos animais que estão, por exemplo, no hospital veterinário e que necessitam de uma cirurgia, e assim os alunos vão pegando a prática. E para isso, o Conceia recém criou, em breve vai estar organizado e disponível na página, mas hoje já existe um filminho falando sobre isso, que é o repositório de métodos alternativos, ou melhor, de métodos substitutivos ao uso de animais no ensino. Então, lá, as pessoas que já têm a prática, já utilizam modelos, softwares, simuladores, etc., vão poder cadastrar nessa página os seus métodos que utilizam, e as pessoas que quiserem fazer uso e não souberem como, partem desse repositório e passam a conhecer e poder aplicar novos métodos no ensino. A minha apresentação vai tentar ser um pouco provocativa, tá? Os métodos alternativos no Brasil eles estão sob a égide de 3 entes. O primeiro, o Conceia, né, o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, o BRACVAN, o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos, e a RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Na verdade, por que eu faço esse tipo de representação? Justamente para mostrar que nenhum se sobrepõe ao outro, não existe uma hierarquia entre eles, mas sim um sinergismo entre esses entes. Da RENAMA pode sair um método alternativo, uma proposta de método alternativo, uma proposta de validação. O BRACVAN vai organizar e coordenar essa validação, que vai ser feita por laboratórios da RENAMA ou até mesmo não da RENAMA, e o BRACVAN vai recomendar ao Conceia, que é o órgão, por lei, que oficializa o método no Brasil. Então, cada um tem o seu papel distinto, porém, com diversas integrações entre si e entre cada um deles e entre os 3.
apenas para mostrar que abaixo da linha do Equador, né, esses aqui é uma página da Norecopa, aqui são os centros de validação, né, os centros de 3Rs pelo mundo. Ainda tem alguns que não estão assinalados aqui, como o do Japão, da Coreia, o da China e o da Índia, ainda não estão assinalados. Esse é um mapa que está sendo construído pela Norecopa, mas vocês podem ver que a maior concentração reside na Europa, depois tem Estados Unidos, e abaixo da linha do Equador somente tem o da Austrália, o da Nova Zelândia, e o do Brasil, o BRACVAN, né? Inclusive o único na América Latina. O grande desafio que nós temos é validar um método. Tá? Aqui no Brasil, nós iniciamos, algum tempo atrás, a validação do RETCAM, que é a membrana coriolantóide de ovo embrionado, e nós acabamos parando somente na pré-validação, nós não conseguimos seguir para a validação, mas existe a oportunidade também de se trabalhar novos métodos e novas aplicações, né? Nós temos dentro da indústria cosmética, diversos produtos ou moléculas sendo utilizadas, né? Produtos provenientes da fauna, da flora, desculpe, brasileira, que a gente pode tentar mostrar novas aplicações de métodos alternativos para essas novas moléculas, para esses novos extratos que se apresentam. Então, tudo isso é uma oportunidade de validação que surge e que nós temos aqui. Outra coisa que a gente precisa ficar bem claro, né, é dentro dessas RNs que o Conceia já publicou, elas são para serem seguidas ipsis literis, conforme o protocolo da OECD descreve. Então, na verdade, se um determinado método é aplicado a líquido, ele só serve para líquido. Se lá diz que pode ser aplicado a líquido sólido, é aplicável a líquido e sólido. Se o método diz que quando não consegue classificar como última instância se utiliza o animal, então deve ser seguido desta forma. Tá? Então, não existe uma questão, as RNs proíbem o uso de animais. Não, não proíbem o uso de animais. Até porque alguns desses métodos que estão oficializados por essa RN, utilizam animais, como é o caso da toxicidade aguda, por exemplo. E qual é a novidade que nós temos numa RN nova que vai sair? Um spoiler que eu estou passando para vocês. Além dos métodos métodos alternativos aplicados à saúde humana, nós estamos incluindo métodos alternativos aplicados a sistemas bióticos, ou seja, para uso em ecotoxicologia, principalmente para uso em agrotóxicos e outras substâncias que vão entrar em contato com a natureza e podem causar danos aos animais silvestres, etc. Quais são os desafios que nós temos dentro dos métodos alternativos? Primeiro, integrar os ministérios. A nossa lei, e fazem parte do Conceia, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e o MEC. Então, a importância, não só o fato deles estarem dentro do Conceia, mas a importância desses ministérios participarem de uma validação, de uma evolução, se faz necessário, porque é a partir desses ministérios e dos órgãos subordinados, vamos dizer assim, a esses ministérios, que facilita a aceitação de métodos alternativos. E cabe ressaltar que, no caso de fomento aos estudos de métodos alternativos, o MCTI realmente, em 2012, lançou pela primeira vez um edital MCTI-CNPq exclusivamente para métodos alternativos. Posso estar enganado, o último, infelizmente, foi em 2016, e espero que a gente tenha outros fomentos, outros editais específicos para métodos alternativos. É importante integrarmos os setores, né, cosméticos, saneantes, medicamentos, desculpe, faltam aqui, produtos para a saúde, porque o método alternativo, na verdade, ele pode ser aplicado em várias áreas. Integrar as ONGs. Existem ONGs que podem ajudar
tanto intelectualmente como financeiramente também. Devemos nos preocupar com financiamento. Se a gente não pode contar só com o que vem do governo, a gente tem que partir para parcerias público-privadas ou outras formas, criar fundos, etc. E um outro desafio também é o uso das IATAs, que são as abordagens integradas de avaliação de testes. Ou seja, a gente não precisa, a gente pode iniciar o estudo com dados da literatura, depois passar para o peso das evidências, read across, métodos em sílico, em químico, in vitro, e, por último, então, a gente, quando não tiver necessidade, ou quando se fizer necessário, usar o animal. Então, nós temos mecanismos anteriores ao uso de animais, a métodos in vitro, que a gente precisa colocar em prática e que são mecanismos que permitem a tomada de decisões em diversas etapas. Isso é muito importante que as agências reguladoras passem a aceitar esse tipo de informação também como eficácia e como segurança. E o importante de tudo, né, uma bandeira que eu levanto, a gente ouve muito falar vamos proibir o uso de animais em cosméticos, como fez a Europa. Eu defendo que a gente não tem que se preocupar com a categoria, nós temos que nos preocupar com o desfecho. A partir do momento que nós pensamos na ética em relação aos animais, ou a partir do momento em que nós pensamos na translacionalidade, né, do animal para o homem, e nós temos métodos alternativos que deixam de usar os animais, que usam mecanística do que acontece no organismo do homem, por que vamos nos concentrar em proibir somente para cosméticos, somente para medicamentos? Nós temos que nos concentrar em proibir o uso de animais por desfecho. Se já temos um método que substitui o animal na irritação cutânea, não importa se é cosmético, se é medicamento tópico, se é agrotóxico, se é produto de limpeza, é isso que a gente tem que se preocupar e é por isso que nós temos que batalhar. E daí a importância da gente integrar os setores que eu mencionei no slide passado, né? Passei 2 minutos do meu tempo, o que, para quem me conhece, sabe que é tranquilamente estar dentro do tempo. Então, obrigado pela atenção dos presentes e obrigado mais uma vez pelo convite e poder participar desse evento e discutir um pouco com vocês sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Otávio. Eu não sei quanto tempo é o seu minuto, mas o senhor passou 2 minutos pelo seu tempo. Aqui, pelo meu, já ultrapassou mais um pouquinho. Mas ótimo, foi ótima a sua apresentação. O senhor levantou vários pontos que eu depois vou querer prosseguir, que eu acho que a ideia de tentar usar métodos alternativos na flora e na fauna são fundamentais. E nós estamos chegando perto daquilo que eu propus antes, da gente tentar incluir como parte da sustentabilidade, uma obrigação da sustentabilidade de poder desenvolver, utilizar esses métodos como um dos vetores de processo sustentável. E eu estou me comprometendo aqui, já que você levantou do CNPq, eu sou conhecido do presidente do CNPq, teria o maior prazer de conversar com ele e de poder ver se eu consigo induzi-lo a poder refazer esse processo de fomento pelo CNPq a métodos alternativos. Ótimo, maravilha. Grato. Então, o que foi? Ótimo, grato, muito obrigado. Não, tudo bem, vamos. Eu acho que eu só quero entrar, eu estou inventando coisa para ser parte da família. Você está notando, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Já faz. Agora eu queria ter o prazer de mais um amigo estar aqui, mais um membro da família, que você esqueceu no teu triângulo, botou lá Renama, botou Conceia, botou Bracvan, e esqueceu do nosso querido Imetro. Então, o teu triângulo vai ter 4 lados, né? Eu queria chamar o meu amigo José Mauro Grangeiro, foi meu colega, que, na verdade, trabalhamos juntos
né, trabalhamos na mesma instituição, na COP, e somos da mesma área de bioengenharia. Então, o professor Grangeiro ele entende de biomateriais, biologia óssea, bioengenharia, principalmente na biocompatibilidade, toxicologia de materiais, nanomateriais, especialista sênior na metrologia e qualidade pelo Inmetro, professor associado da Universidade Federal Fluminense. O professor Grangeiro, nós pedimos a ele para ele falar sobre boas práticas de métodos in vitro como ferramenta de apresentação de métodos não validados da OECD e demonstração da relevância de dados gerados no sistema de qualidade na tomada de decisões científicas e regulatórias. Não sei se eu cobri tudo que o professor Grangeiro vai falar, mas eu agradeço mais uma vez, professor Grangeiro. Ele, na verdade, foi quem nos introduziu a essa grande família, nos apresentou a professora Caterina, o professor Otávio. Então, eu agradeço também ao professor Grangeiro por essa participação e ajuda na montagem desse evento. Bom dia, professor. Boa tarde, professor. Olá, professor Flávio. Boa tarde. Muito grato pelo convite. É uma honra, um privilégio constituir essa mesa redonda contigo e com parceiros tão distintos como o doutor Jadir, a doutora Caterina, o doutor Otávio, a doutora Franciane e o doutor Sebastião. E falar sobre métodos alternativos no contexto da qualidade e reprodutibilidade é um desafio, mas ao mesmo tempo super motivador. A gente sabe que os métodos alternativos eles representam uma realidade necessária, tanto pelo caráter ético, quanto pela necessidade de maior relevância humana dos testes toxicológicos. Contudo, nós vivemos uma crise mundial de reprodutibilidade. Estima-se que não seja possível reproduzir entre 50% e 90% dos artigos científicos na área de ciências da vida. Esse cenário promove controvérsia científica, leva insegurança para reguladores, cientistas, gestores, apoiadores financeiros. E as principais causas da falta de reprodutibilidade estão relacionadas a reagentes e materiais de referência não confiáveis, ao desenho experimental inadequado, falta de protocolo ou execução inadequada de protocolo experimental, análise de dado e relato de dados inadequada. E, com isso, agravando esse cenário, nós temos que os requisitos regulatórios são distintos dos requisitos científicos, embora ambos possam se beneficiar demais dos métodos alternativos, como o professor Otávio acabou de falar. E que, para alguns compostos, como nanomateriais, produtos biotecnológicos, nem sempre existe método validado in vitro para avaliação de segurança. Como contramedida a esta crise de reprodutibilidade, entende-se ou entendemos como absolutamente necessário transparência, validação do método, relato padronizado dos estudos in vitro ou in vivo, adoção de um sistema de gestão da qualidade. Podemos entender qualidade como a capacidade de fazer de forma constante, conhecida e controlada um determinado processo para atender os requisitos do cliente, com uma taxa aceitável de erro. São exemplos de sistema de gestão da qualidade as boas práticas de laboratório e a ISO 17025. Embora o contexto da ciência regulatória seja diferente da academia, como eu mencionei, muitas vezes os dossiês para registro de produtos dependem de estudos pré-clínicos e clínicos publicados na literatura. Porém, nós temos evidências contundentes mostrando que nem sempre os trabalhos citados nesses dossiês estão completamente livres de vieses capazes de comprometer a confiança nos resultados. É fundamental considerar os níveis de evidência científica, bem como os potenciais vieses que interferem com a qualidade dos relatos, sendo alguns dos vieses mais relevantes que podem impactar a análise regulatória a qualidade metodológica dos estudos in vitro ou in vivo, e os vieses nos estudos clínicos. No contexto regulatório, é imprescindível a qualidade e a robustez da informação a ser enviada ao regulador. Assim, entre o modelo celular, utilizado num teste in vitro, e a aceitação regulatória, deve haver a qualidade e a confiança nos resultados. Com o uso crescente dos estudos in vitro, essas abordagens elas têm que se adaptar também à informação in vitro.
a qualidade das diferentes estratégias apresentadas seguem um conceito de qualidade única para todos os elementos da cadeia de valor da informação in vitro. Apenas bons e relevantes modelos de células podem ser usados para construir testes significativos, que devem ser adequadamente descritos juntamente com seus resultados, para permitir a avaliação de seu valor para a integração das evidências, de modo a alcançar um resultado que responda à necessidade de informação. Nenhum elemento da cadeia de qualidade pode ser fraco, caso contrário, as informações necessárias não serão obtidas de forma adequada. Obviamente, muitos elementos se sobrepõem, em primeiro lugar, porque alguns princípios de garantia da qualidade e controle da qualidade são universais e também se aplicam à cultura de células. Outros diferem principalmente no que diz respeito ao fato de serem aplicados prospectivamente ou retrospectivamente. Por exemplo, seja aconselhando como projetar ou relatar um teste, ou como avaliar o resultado de um determinado teste. Esta é uma via de mão dupla, pois as experiências de aprendizagem obtidas ao analisar relatórios científicos nos ensinam também como melhorar o relato. Outras iniciativas diferem mais no que diz respeito a atender às necessidades regulatórias. E aí destaco o Guia de Boas Práticas de Métodos in Vitro, o GIVIMP da OECD, no contexto das boas práticas de laboratório. Entre o modelo celular e a informação necessária para o regulador ou para uma ciência de alto nível, há um amplo espaço para o desenvolvimento e riscos de confundimento. Em um ambiente de boas práticas de laboratório, incluindo as boas práticas de cultivo celular ou as boas práticas de cultivo de células humanas para fins terapêuticos, recentemente publicado pela Anvisa, temos a necessidade de padronizar e validar métodos analíticos, gerando os famosos protocolos operacionais padrão. Padronizar e harmonizar os relatos destes resultados, bem como buscar integrar as diferentes evidências, abrindo espaço para os novos métodos baseados em estratégias integradas de testes que o Otávio acabou de mencionar. E também o entendimento dos potenciais vieses envolvidos, de forma que a informação robusta, relevante e a mais confiável possível seja disponibilizada. Essa informação de qualidade, além de sustentar a análise regulatória, pode acelerar, e é o que nós queremos, inclusive neste encontro, acelerar o desenvolvimento de novos produtos mais seguros e eficazes. Neste ponto, quero destacar uma realidade relevante. Métodos devem ser desenvolvidos, validados em ambientes com gestão da qualidade, cujos relatos devem ser transparentes, padronizados e conter toda a informação necessária para sua compreensão e análise. Chamo a atenção para o documento 211 da OECD, como todos os documentos da OECD são de acesso gratuito, que de maneira geral estabelece princípios gerais para a descrição detalhada de métodos utilizados para diversos fins, podendo atender tanto o regulatório quanto a academia. Este documento está dividido em blocos que descrevem as informações gerais do método, a definição do método de teste, a interpretação dos dados e o modelo de predição, além do desempenho do método previsto, os potenciais aplicações regulatórias, uma bibliografia consistente e informações complementares quando necessárias. Concluindo, destacamos que os métodos alternativos dependem de modelos in vitro robustos, e nem sempre a validação é capaz de acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnológico, principalmente hoje, no contexto da Revolução Industrial 4.0, com intensa robotização, automatização, métodos de alto desempenho, computação em nuvem, internet das coisas e tudo mais. Quando métodos validados não estejam disponíveis, os métodos utilizados devem ser adequadamente descritos. E aí, devemos adotar mecanismos para relato detalhado destes métodos in vitro ou in vivo, como o Guia 211 da OECD, com foco no relato padronizado dos estudos, na adoção de um sistema de gestão da qualidade e na transparência.
Como disse Michael Crichton, na ciência, o consenso é irrelevante. O que é relevante é a reprodutibilidade dos resultados. Professor Flávio, colegas aqui dessa mesa, gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje discutindo esse tema tão importante. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, professor Grangeiro. Agradeço muito a sua participação, dizendo que esse é o primeiro de alguns encontros que nós vamos ter que fazer, que nós temos o compromisso agora de gerar mudanças e envolver outras instituições. Eu acho que é nisso que a gente vai se concentrar agora. Eu vou passar a palavra agora, agradecendo a participação da Franciane, que foi quem organizou esse evento junto com a sociedade, com a Associação Brasileira de Cosmetologia. E eu conheço a Franciane já há alguns anos, ela foi, inclusive, minha aluna na FAPESP, e ela vai apresentar para nós aqui o que hoje os centros de P&D estão fazendo no desenvolvimento e implementação de novos métodos alternativos e métodos baseados em ciência, apesar de ainda não validados no OSCD, e explicar um pouco mais de exemplos de modelos de desenvolvimento do processo de métodos alternativos, desafios e oportunidades. A Franciane é diretora científica da Eleve Science Pesquisa e Desenvolvimento e uma parceira de longa, como eu falei, de alguns anos e sempre muito ativa e competente. Professora Franciane, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Flávio, aí, pela gentil apresentação. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de estar presente aqui, de nomes ilustres, né, trazendo aí toda a experiência, o histórico e toda a motivação pelo motivo, né, que nós estamos aqui, que é essa mudança de pensamento, essa mudança de trazer dados relevantes para a tomada de decisões. Né? A Eleve Science é uma startup de base tecnológica. Nós estamos localizados no Supera, que é o Parque Tecnológico da USP de Ribeirão. E como uma startup de base tecnológica, né, eu gostaria de enaltecer aqui o papel dos pesquisadores brasileiros, de uma forma geral, que tem contribuído muito para os avanços de novas tecnologias brasileiras, né? E eu venho aqui como uma representante de uma startup que desenvolve novos modelos e busca levar aí novas alternativas para serem implementadas, né, na avaliação de segurança e eficácia de produtos como um todo, tanto segmento cosmético como outras aplicações. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha apresentação com vocês. Em toda essa trajetória, né, que nós fomos escutando aqui, né, foi muito bem discutida, aliás, eu queria destacar que a evolução de métodos alternativos, ela está acontecendo, né, muito fortemente no exterior, e fica aqui a pergunta, o que nós podemos fazer, né, o que nós brasileiros, o que nós, comunidade científica brasileira, através de startups, spin-offs, o que nós podemos fazer para expandir o uso de métodos alternativos. E nós temos sempre as normativas, a OECD, oficializando e harmonizando o uso de métodos alternativos, e eu faço essa pergunta, né, que nós podemos fazer, né, nós Eleve Science. E para tornar clara a resposta, é possível, nós precisamos entender realmente, né, como nós vemos as aplicações dos métodos alternativos na ciência de uma forma geral. Então, está muito claro a utilização de métodos alternativos, né, já validados,
para registro, para os desfechos toxicológicos de produtos, mas nós precisamos lembrar a grande importância, né, como já o Otávio e outros palestrantes comentaram, a importância de o uso dos métodos alternativos em uma pesquisa integrada. Então, usar métodos alternativos na área de P&D, que tem enorme valor para screening de novos produtos, e também na área de controle de qualidade. Eu gosto até de comentar um exemplo que eu trabalho há 20 anos com permeação cutânea, por exemplo, e o método, né, de permeação cutânea, ele é um método reconhecido de desfecho de segurança, é o SAD 428, que está relacionada com a exposição dérmica de produtos, mas essa metodologia, né, o princípio da metodologia, ela também é recomendada por agências como a Anvisa e a FDA, entre outras, como uma metodologia de avaliação de performance de produtos, quando nós estamos falando de produtos cosméticos, farmacêuticos, produtos médicos. Então, o primeiro papel que eu enxergo da Eleve Science, né, como um centro de inovação, é de facilitadora, né, da implementação desses métodos e mostrar, né, para a indústria, de uma forma geral, que esses métodos, eles podem ser utilizados em todo o ciclo de vida de um produto, né, desde a concepção, a fase de P&D, o registro e depois todo o controle de qualidade de produtos. E eu destaco aqui, né, um segundo papel, que é a nossa grande motivação, que é o desenvolvimento de modelos que são relevantes do ponto de vista humano com relação aos mecanismos relacionados à efetividade de produtos, né? E nós abrimos aqui, então, um campo muito, a gente pode dizer que é um potencial ilimitado, né, de desenvolvimento de modelos que tragam, né, métodos alternativos que tragam informações acerca do mecanismo de ação e os mecanismos envolvidos com a eficácia de produtos cosméticos e farmacêuticos. E como nós fazemos isso, né? Então, nós conseguimos simular em laboratório, em um modelo in vitro, né, um ambiente ou fisiológico ou patofisiológico para que possamos testar aí novos ingredientes, novos produtos. E sempre tendo, né, o raciocínio mecanístico, aquele raciocínio que já foi comentado anteriormente, onde nós tentamos entender quais são os eventos chaves que ocorrem entre a interação de um produto, de uma molécula, né, com um receptor, que vai desencadear, então, um efeito. Então, nós identificamos a ativação de genes, a produção de proteínas, alterações de sinalização, que são eventos quantificáveis, nos permitindo, então, a seguir aí o entendimento, né, se um produto tem eficácia ou não. E, na prática, né, como que nós fazemos isso? Nós costumamos dizer que nós temos aqui uma caixinha de ferramentas, né, onde nós selecionamos um sistema teste, que pode variar em diversas complexidades. Nós temos sistemas com cultura de células, com tecidos reconstruídos em laboratório, ou utilizamos ainda matrizes ex vivo, e combinamos esse sistema teste com análises avançadas, análises estatísticas, além de todo o histórico, para conseguirmos chegarmos em um modelo, né, que seja equivalente ao ambiente observado no homem. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, que nós desenvolvemos. Nós, como equipe técnica aqui, nós temos uma paixão específica pelos modelos de pele, né, onde nós desenvolvemos uma plataforma com diferentes com a pele humana reconstituída em laboratório, com diferentes características, diferentes morfologias e dimensões, e nós desenvolvemos, então, modelos, né, a partir desse sistema teste, como um modelo de inflamação, onde nós simulamos, em uma condição totalmente controlada, um processo inflamatório e fazemos, né, as medições através de endpoints
relacionados ao processo inflamatório. Sempre utilizando o benchmarking, né, nós conseguimos aí fazer uma avaliação aprofundada, né, dos mecanismos envolvidos no processo inflamatório, quanto que um produto pode ser anti-inflamatório, quanto ele pode ser calmante, tá? Inclusive, neste modelo, né, além das células epiteliais, nós temos células do sistema imunológico sendo ativadas. Um outro modelo que nós desenvolvemos é o modelo de pele envelhecida, né? Na verdade, é um modelo de pele danificada pela radiação ultravioleta. Então, nós conseguimos medir os danos como quebra de colágeno, perda de elastina, e conseguimos avaliar, né, o efeito de produtos cosméticos fotoprotetores e anti-envelhecimento. Inclusive, é possível simular até mesmo a aplicação, o uso, né, do produto, como visto aqui. Um terceiro modelo que eu trago aqui para concretizar esses modelos experimentais, né, patofisiológicos, é o modelo de pele humana, né, contendo melanoma, onde nós conseguimos obter em laboratório um modelo com morfologia da pele humana e a patologia do melanoma in situ. Isso nos permite uma série de avaliações, né, nos permite avançar na busca de produtos, medicamentos que tenham efeito antitumoral. Eu comentei aqui com vocês, então, 3 modelos experimentais patofisiológicos e o nosso racional, né, de como avaliar produtos, demonstrando a eficácia desses produtos nestes modelos, quantificando diversos marcadores que estão envolvidos aí nesse processo patofisiológico. E nós também desenvolvemos outros modelos, né? Vou trazer aqui só para finalizar um modelo de epiderme com microbioma, cujo objetivo, neste caso, é avaliar o efeito de diversos produtos sobre a fisiologia normal, né, do microbioma na pele humana. E assim, né, eu finalizo de uma forma complementar ao que muito foi falado aqui, o papel da iLab Science como um centro de inovação, né, de facilitadora de implementação de métodos alternativos, a busca de novos modelos que tragam aí informações relevantes ou informações ouro, né, na demonstração de eficácia de novos produtos. E também entendo que é o nosso papel fazer uma reflexão, chamar os importantes players do nosso país para nos unirmos, né, e termos desfechos mais rápidos, mais produtivos para a implementação de métodos alternativos. E eu não posso deixar, né, de finalizar lembrando que a utilização de métodos alternativos, ela atende a diversos objetivos que estão presentes ali na Agenda 2030 de sustentabilidade proposto pela ONU, né, conforme, né, o Greenspan já comentou, a questão de sustentabilidade. Então, utilizar métodos alternativos, ele está relacionado, sim, à sustentabilidade, aos objetivos da ONU na Agenda 2030. Bom, muitíssimo obrigado aí a todos presentes aqui. Eu passei rapidamente sobre os nossos modelos e é isso aí. Muito obrigado, Franciane. Eu estou vendo aqui que nós estamos avançando em direção a não só termos um grupo, vamos formar um grupo para poder manter esse potencial que nós queremos aqui de interação e da gente poder levar adiante tudo isso que nós estamos falando. E agora a Franciane também tocou no ponto importante de que a gente vai poder utilizar esses objetivos das Nações Unidas, os ODS, né, para, eventualmente, concorrer para poder
atender os objetivos e também de conseguir aquilo que o Otávio estava pregando, de fazer uma parceria público-privada. Nós podemos olhar por esse lado, de ter projetos que a gente consiga encaixar dentro das ODS e poder receber apoio financeiro por outras entidades, em cima do nosso interesse. Talvez a gente tenha que criar um grupo para levar adiante as ideias de modificação da regulamentação, estender para o lado da pesquisa também o uso dos métodos alternativos e também de conseguir recursos para poder fomentar os projetos que a gente possa, eventualmente, estar criando e levando até para áreas de outros, envolvendo outros pesquisadores para vir trabalhar junto conosco nisso. E para dar o ponto final do nosso pensamento, antes de abrir para as perguntas, eu vou convidar o companheiro Sebastião Gonçalves, que eu vou ler rapidamente aqui. Ele é engenheiro químico pela Unicamp. Todo mundo tem mais do que 30 e poucos anos. Ele diz aqui, ele tem mais de 38 anos de experiência em microbiologia, já trabalhou com gerenciamento de qualidade microbiológica, microbiologia aplicada, tendência de sistemas conservantes, entre outros. Hoje, ele é sócio-diretor da Proserve Química e também da Biocenter. Então, ele é consultor essa Proserve é uma consultoria da indústria farmacêutica e cosmética também. E o Sebastião vai falar sobre a importância de métodos alternativos para a indústria e o papel pioneiro da indústria de cosméticos. É isso que que eu acho importante, mostrando que esse nosso trabalho aqui, essa nossa discussão, serve de ponto de partida, não de chegada, para a gente expandir o uso desses métodos alternativos para outros setores. E ele vai realçar isso, que a indústria de cosmético é a pioneira nesse processo. Doutor Sebastião, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, doutor Flávio, muito obrigado. Só quero deixar muito bem claro que eu não sou doutor, apesar de eu ficar grato de me chamar por doutor. Eu realmente trabalho há muitos anos com conservantes e a vida toda a gente tem ouvido, tenho trabalhado e interagido com os clientes em relação às questões de segurança de produto. E isto, no decorrer do tempo, sempre é uma pedra muito forte no sapato, porque as questões toxicológicas que a gente vem vivendo, ela pode atingir aos diferentes usuários e atingir também vamos dizer assim, ao meio ambiente. Então, eu queria pôr aqui a minha apresentação que eu estou procurando aqui. Deixe-me ver. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. No decorrer do tempo, e eu, com a evolução do próprio mercado, vamos dizer assim, eu percebo também que, com a chegada de novos conceitos, por exemplo, esse conceito falando de microbioma, falando de os testes alternativos, produto orgânico, produto natural, e conservantes sendo banidos ou sendo proibidos. Então, toda essa questão leva a um universo, que vou dizer, a um universo novo. Eu posso dizer que o mercado de cosmético, ele sofreu em relação a essa questão, quando chegou o tema de produto verde, o Blue Beauty, a beleza azul e os testes alternativos, trouxe praticamente uma nova face para o setor de cosméticos. Nesse tempo todo que eu tenho vivido aí trabalhando com cosméticos, eu percebo que a maior dificuldade que a gente tem na verdade, quando a gente começa a falar com questões éticas, Principalmente que fala, o teu produto foi testado animal, o teu produto é vegano,
Como é que é o teu produto? Nós, lá, a minha empresa, nós fornecemos matérias-primas e principalmente conservantes, que é o nosso principal negócio. E os clientes, de uma maneira geral, eles fazem questão de saber que os produtos que a gente comercializa, eles não foram testados em animais, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido. Tanto é verdade que a minha aproximação com a Franciana, qual eu agradeço aí de ter me convidado para esse evento, se deu em função exatamente da necessidade de avaliações toxicológicas, e essa necessidade que o mercado mostra. Então, por exemplo, no caso aí do produto que a gente está falando, né, avaliações toxicológicas animal, né? O animal mamífero ele é muito semelhante a nós, né? E a gente não pode esquecer que a vida não é descartável. Nós precisamos ter segurança dos resultados. Temos que lembrar que o teste animal, como já falou os colegas que comentou antes, que fizeram aí belíssimas apresentações, se for, podemos nomear todos eles, a apresentação da doutora Catanini, a apresentação do Jadir, do Grangeiro, do Flávio, do Otávio, que foram apresentações maravilhosas, todas elas indo para essa direção, né? E o mais de tudo, que a avaliação toxicológica é proibida para cosméticos. Então, nós temos que ir para teste in vitro. E o teste in vitro, nós podemos dizer que em cosmético está dando os primeiros passos, né? Apesar que, lógico, o teste in vitro ele vai proteger o usuário, proteger os animais, é ética, é moral, e eu coloco um ponto de interrogação em relação a essa questão de regulamentação, porque a gente sabe que essa é uma discussão que permeia, como nós estamos vendo agora de pouco, né? Os métodos devem ser validados, os métodos eles devem ser aprovados por alguma câmara. Eu coloco isso aqui como um ponto de interrogação, mas eu entendo como usuário que nessa falta de uma condição muito clara, se nós pudéssemos usar metodologias validadas até ter todo essa classe de testes validadas, aprovadas, regulamentadas, poderiam permitir o uso de produtos, de metodologias validadas, o qual nos ajudaria muito por causa desse vácuo que há, né? E o in vitro, né, ele é bom aí para os produtos veganos, para os produtos naturais, enfim, para atender toda essa corrente que é um clamor aí dos usuários, vamos dizer, da sociedade como um todo. A questão toda, a base toda, no meu entender, é a questão de segurança de produto. E dentro dela, lógico, as questões relacionadas à toxicologia. Principalmente aí, a gente fala muito de toxicologia de matéria-prima, mas a gente deve também, lógico, falar da toxicologia do produto acabado. É lógico que todos que desenvolvem o produto têm um cuidado tremendo com os produtos que estão usando para compor uma determinada formulação. E, finalmente, a gente tem que estar muito bem seguro que a aplicação não vai trazer risco nenhum ao usuário, né? Que não vai trazer nenhum dano toxicológico. E também hoje, né, não afetar o meio ambiente, né? Não trazer dano nenhum a todos que têm, vamos dizer assim, de uma maneira indireta e indireta, ao produto cosmético. E sempre, lógico, lembrando que o risco, né? O risco do produto ele é em função das matérias-primas que estão no produto, as matérias-primas funcionais, do próprio conservante, que o conservante aí ele seria um dos produtos que apresenta o maior risco na composição de uma forma em termos de toxicologia e a aplicação. Então, como nós vamos fazer para diminuir todos esses riscos com segurança, né? Lembrando que hoje essa tendência do microbioma também é um grande desafio, porque nós temos que encontrar caminhos in vitro para avaliar os diferentes microbiomas, e principalmente o microbioma do nosso corpo. Tanto aí, a gente ouve falar da questão do intestino, mas tem toda essa questão relacionada à pele também, que nós temos em diferentes micro-organismos em diferentes regiões do corpo. Então, como que a gente vai ter testes realmente in vitro que nos satisfaça e que mostra esse equilíbrio que deve ter o nosso microbioma? E só para falar que a preservação dos produtos usados
em nosso microbioma, não deve influenciar a microbiota boa, ou deve ser inócuo em termos químicos, ou deve garantir a armazenagem, o uso durante o seu uso, manter um estado de equilíbrio sem influenciar qualquer alteração promovendo o bem-estar, não mudar ou modificar DNA, gene, nem causar sensibilização, irritação, faça o transporte e faça o manuseio. Então, os testes in vitro, né, eles têm que nos trazer esse tipo de informação para que a gente tenha o melhor produto que mostra a tendência do mercado, para a direção que nós temos que ir. Lembrando que a aplicação, ela, para ser segura, ela está dentro de um conceito de toxicologia. Se o produto não for tóxico ou tiver qualquer problema de toxicologia, não faz sentido a aplicação do produto. Lembrando que a pele humana possui de 100 mil a 100 milhões de bactérias por centímetro quadrado, quando a gente acaba de tomar um banho, tem cerca de 10 mil bactérias por centímetro quadrado, e após 2 horas já tem uma reconstituição de toda essa flora. Então, precisamos ter modelos, de novo, que nos leve a ter uma boa conclusão do impacto do produto sobre o nosso microbioma. A segurança, né, a função da exposição e aos riscos intrínsecos das matérias-primas conservantes aplicada ao produto de uso diário. E aqui tem uma observação muito grande, aqui no Brasil nós temos como cultura, felizmente, tomar banho todos os dias. Talvez seja por isso que a gente não tem essa preocupação tão grande com a segurança. Embora em lugares de climas frios, isso aí é muito propriamente porque o contato do produto com a pele ele é muito mais prolongado do que aqui em nosso Brasil. E aqui eu faço uma observação também, que o maior problema dessa questão que eu vejo relacionado com os testes alternativos é a questão seguinte: como todos esses métodos que já está provado, já está na legislação, que não deve ser com uso animal, vai chegar para todas as empresas. Como que eles vão chegar para as pequenas e médias empresas? Como nós vamos fazer para que esses métodos alternativos atendam à demanda da indústria e dos usuários? Eu acredito que esse é o grande ponto de interrogação. E por isso eu vejo, como comentou o Dr. Grangeiro, ele fez o comentário, que há necessidade de acelerar os testes alternativos, né? Não tenha dúvida que sim, porque essas necessidades, elas já estão muito à frente do que a legislação pode acompanhar. Eu não tenho a resposta para dizer qual seria a melhor solução, mas a gente tem ideias, né? A ideia seria o seguinte: dos modelos que são propostos de uso de in vitro, uma vez que eles são validados, por que não aplicá-los? Eu viria dessa maneira. Eu estou passando aqui uma lista para vocês de conservantes, que tem toda uma polêmica e tal, né? Que que são alérgicos, que libera nitrosamina, traz problema de câncer, diminuição de esperma, cancerígeno, né? Seleciona micro-organismos na nossa pele, altera a flora da pele, enfim. Todos esses produtos, já por legislação, muitos deles, e por conhecimento, já não estão sendo usados mais pelo mercado. O mercado está indo mais na direção de produtos que são, vamos dizer assim, são menos tóxicos para a nossa flora, para o nosso microbioma, e também menos agressivo para o meio ambiente. Então, está acontecendo um outro detalhe aí também. Essa questão toxicológica, ela está diminuindo por conta do próprio mercado, e o teste in vitro, ele se mostra, uma vez aplicado, mais eficiente do que poderia ser antes, né? Até porque as matérias-primas tendem a ser menos críticas. Isso como tendência do mercado, né? Aqui, só para dizer aí que as tendências do mercado é pré-biótico, probiótico, pós-biótico, e no caso do probiótico, vão estar formulando produto com micro-organismo vivo.
E aí essa coisa ela se complica um pouco mais, porque a própria legislação também não acompanha ainda aqui no Brasil esse tipo de produto. Como é que nós vamos fazer para acompanhar um tipo de produto que tem micro-organismos, né? Então, essa oxigenação da própria maneira de se fazer os testes alternativos, ela tem que realmente ser acelerada, senão nós não vamos conseguir entregar produto, não vamos conseguir avaliar produto, satisfazendo a legislação, que é o caso, que ela fala hoje já, não pode ser animais. Então, para que lado nós vamos? Então, realmente, as questões, os pontos de interrogações, eles só aumentam. E a gente, às vezes, como fornecedor de matéria-prima, a gente fica numa situação um pouco crítica para fornecer todos os dados que os clientes precisam, não é? Então, hoje, como falei, matérias-primas menos agressivas, compatíveis com o nosso organismo, pele, olhos, mucosas, né? Diminuir o uso de conservantes, até porque nós temos formulação sem conservantes, e procurar diminuir a exposição. Essa é a parte que nós, como fornecedores de matéria-prima, estamos fazer. Agora, em relação a teste alternativo, né, a gente precisa de, realmente, antes de mais nada, ter um melhor esclarecimento, fazer com que as informações cheguem de uma maneira um pouco mais clara, cristalina, para aqueles que têm a demanda desse tipo de teste alternativo. Bom, era o que eu tinha para falar para vocês, comentar, embora a gente possa falar um pouco mais, mas eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado pela brilhante apresentação. Bom, pessoal, agora nós estamos no escolha de Sofia, né? Porque, e como o último apresentador foi o Sebastião, a gente pode culpar o Sebastião pelo atraso, né? Então, nós estamos muito atrasados, mais ou menos 40 minutos atrasados, mas foi ótimo, todo mundo apresentou as suas ideias, verificamos a grande convergência. Agora, a escolha de Sofia é o seguinte: nós temos ótimas perguntas, importantes perguntas, e, ao mesmo tempo, o compromisso com os palestrantes e com os que estão nos assistindo do horário. Uma possibilidade seria de limitar o número de perguntas e responder as outras por correspondência depois. O que você... Eu estou querendo escutar vocês. O que vocês acham que a gente faz com as perguntas? Eu não sei se alguém tem algum compromisso. Professora Caterina, algum compromisso especial agora? Pode ficar um pouco mais? Flávio, acho que a gente podia talvez fazer uma pergunta só para a gente conseguir fazer um fechamento, e aí a gente se compromete, então, a responder as perguntas e também procurar aqui os palestrantes, né, para eles nos auxiliarem a responder e fazer chegar até todo mundo que esteve aqui, né? Maravilha, por mim tudo bem, vamos adiante. Então, a Nayara escolhe a pergunta e vamos submeter ao grupo. Mas, Leonor, eu queria deixar o compromisso, tá? E nós vamos levar adiante as ideias levantadas aqui, vamos tentar envolver os outros órgãos, como o Otávio mencionou, Renama, etc., o CNPq, trazer recursos também para poder financiar os projetos, criar os projetos. Então, é um compromisso do grupo e eu queria saber se eu vou levar isso adiante e talvez fazer uma reunião com a Anvisa que possa efetivamente dar partida numa coisa mais concreta. Então, é isso que eu espero de vocês. Se alguém se sentir desconfortável, depois pode me malhar no privado. Nayara, por favor. Excelente, Flávio. Bom, a gente realmente teve muitas perguntas no momento da inscrição, então a gente já tinha algumas, né, agora no início, e durante as apresentações foram surgindo várias outras. É até difícil a gente escolher, mas a gente optou aqui
por fazer uma que possa realmente gerar um momento de conversa entre mais de um palestrante, né? A dúvida é como que vocês veem o processo de implementação dos métodos alternativos no Brasil quando nós nos comparamos com o restante do mundo. Acho que é uma pergunta, né, para a gente debater mesmo. Otávio, Grangeiro, Ekaterina, Fran, Sebastião, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu acho que o Otávio tem muita capacidade, porque ele está voando para lá e para cá nessa história, um dos primeiros para responder, Otávio. Ok. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é uma questão histórica, né? A Europa começou muito antes da gente, né, em relação a isso. Foi mostrado até pela própria linha, né, linha do tempo do Jadir. Em 1842, a Europa, a Inglaterra já estava criando a primeira sociedade protetora dos animais, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa, é histórica. A segunda questão não tem como a gente escapar, é uma questão de diferença de financiamento, tá? De fomento. Né? A Europa, por mais que eu tenha dito que foi louvável foram louváveis os editais da MCTI e CNPq, né? O que se fez de 2012 até 2016, que se fomentou, foi importante, né? Sem dúvida nenhuma, mas não se compara ao que é gasto, ao que é investido, gasto não, ao que é investido em termos da União Europeia. Agora, em termos de problema, de pensamento, de intelectualidade, eu garanto a vocês que nós estamos todos no mesmo patamar. Tá? A gente pensa da mesma forma, a gente tem as mesmas dificuldades, a gente tem a mesma visão, a mesma lógica, apenas a Europa começou muito antes da gente, né? A gente ainda estava aqui passando pela escravidão, a gente ainda estava com essas coisas todas, achando que vendendo escravos e batendo em escravos, e a Europa estava protegendo os animais, né? Então, essa questão histórica influencia muito. Eles começaram muito antes da gente, né? E eles investem mais nessa parte. Agora, nós temos excelentes grupos trabalhando em métodos alternativos, na pesquisa, no desenvolvimento. Nós temos pessoas extremamente capacitadas e interessadas nisso. E a implementação, ela tem se mostrado, né, através, primeiro, das universidades, né, das graduações que deixaram de usar animais. Segundo, pelo interesse das indústrias cosmética, farmacêutica e tudo mais na implantação e na implementação de métodos alternativos. Né? E terceiro, por eventos como esse e outros tantos que abordam o tema, e eu acho que tudo isso mostra que nós estamos no caminho certo, nós estamos avançando, não tem nem termos de comparação o que nós temos hoje com o que nós tínhamos há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, quando eu comecei nessa área. Né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem todo um potencial. Inclusive, a minha equipe tem um artigo publicado na Atlas em que a gente mostra, ao longo dos congressos mundiais, o crescimento que se tem de resumos apresentados e de autores, entidades autoras desses resumos. Então, eu acho que isso mostra o potencial que o Brasil tem, isso mostra o interesse que o Brasil tem na implantação dos métodos alternativos. Eu sempre falo que o que nós temos, né, cabeças pensantes, não falta o apoio, né, institucional, às vezes dentro da própria universidade e muito mais os agentes financiadores. Eles agora estão começando a despertar para financiar questões sobre alternativas. Por muito tempo se faziam projetos com alternativas
e não se conseguia financiamento, né, Otávio? Esse era um grande problema, que, aliás, ainda continuamos, mas vai melhorando pouco a pouco. O doutor Flávio vai nos ajudar junto ao CNPq agora também. O CNPq, vou ver se a gente pode fazer com a FAPESP e com a FINEP. Exatamente. Eu acho que a gente tem que... Olha, é uma bandeira. O Otávio tem razão, mas eu não consigo esperar mais 40 anos. Ou seja, nós estamos em condições aqui, temos um grupo qualificado, operacional. A Anvisa disse para mim, professora Caterina, o que a professora Caterina resolver, a gente aceita. Vamos aproveitar isso. Não fui eu que falei, eles é que me disseram isso. Então, vamos começar a operar, a gente implementar as coisas, não temos mais o que esperar. E acho que a gente tem que mexer na indústria farmacêutica. Se não mexer na indústria farmacêutica, a gente vai ficar devendo. Professor, desculpe. Não, desculpe, senhor, é que eu já vou falar sobre essa questão da Anvisa aí. Eu acho que, respondendo algumas perguntas que eu vi no chat, por enquanto, também, e também quando o doutor Sebastião estava falando sobre como implementar, o Conselho é o órgão que recomenda os métodos alternativos, é a lei, digamos, a lei que as outras, a Anvisa tem que seguir esses métodos alternativos que é recomendados pelo Conselho. E depois que nós estabelecemos os métodos, quais são, como alguns foram, os primeiros foram quando? Em 1900, já faz 5 anos. Então, depois que nós sai a publicação, todos, não importa se é indústria, se é universidades, têm que utilizar os métodos alternativos, sim. Né? Isso é lei, então é muito simples. Vocês querem saber quais métodos que são, no Brasil, que são recomendados, vocês podem acessar o site do Conselho e lá estão listados. Nós agora, não é, Otávio, temos mais uma RN com vários métodos alternativos, nós estamos tentando agilizar. Então, logo o teste alternativo é validado pela OECD, por exemplo, nós vamos reconhecê-los. Nós estamos tentando, por meio de uma normativa, agilizar esse processo. Mas é muito simples. Quem determina que métodos é o Conselho. A gente tem a chave do cofre. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer 2 coisas: expandir as aprovações do Conselho e fazer com que as leis as regras sejam implantadas, observadas. Porque o Brasil é costumeiro de ter lei que pega e lei que não pega. Então, a gente precisa... Tudo bem, mas vamos em frente, porque é esse grupo aqui que pode fazer qualquer mudança. É isso que eu estou achando. Tá? Então, vamos em frente. Né? Como diz no Rio de Janeiro, o Otávio deve saber, o mundo gira e a Lusitana roda. A gente fala isso no Rio. Vamos em frente. Com certeza. Hein? Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, já exploramos muito tempo. Alguém quer mais falar? Desculpa. Acho que estava o professor Sebastião, o Sebastião queria comentar, e se houver tempo, eu queria fazer um comentário sobre a questão também. Então, Sebastião, primeiro você, Sebastião, por favor. Está com o sem som. Oi. Sim, professor Grangeiro, doutor Grangeiro. Por favor, repita a questão, por gentileza. A questão que Nayara colocou, não foi, Nayara? Isso. Pode repetir para o Sebastião, por favor? Claro, como que vocês veem o processo de implementação dos métodos alternativos no Brasil quando nós nos comparamos ao restante do mundo? Então, essa é uma questão que a gente que está no mercado, visita os clientes, falam com as pessoas, eu tenho contato aí com a Franciane e tudo mais, o que a gente percebe é que a gente está a passo de tartaruga, estou dizendo a percepção, tá ok? De repente, como eu vejo aqui, e tenho certeza nas palavras da doutora Catarina, a coisa está num ritmo que pode ser feito. Mas eu entendo o seguinte, que nós, de certa forma, nós somos como que um pouco presos. Você veja, quantas empresas no Brasil, de fato, estão fazendo testes alternativos? Essa é uma pergunta. Nós temos aqui no Brasil mais de 3.000 empresas cosméticas. E quantas delas realmente podem fazer esse trabalho? Até houve uma pergunta
que foi reportado para mim, qual é o tempo da implementação do teste alternativo no Brasil no segmento de cosmético? Olha, é até chegar a todas as empresas, mas ela está parada, como até estava conversando com o próprio Jadir, até mandei uma mensagem para ele questionando essa questão toda, né? Tá difícil. Quantas empresas realmente conseguem entender até o teste alternativo, né? Eles sabem que tem que ter, mas muitas vezes não sabem como, nem onde, né? Então, eu acredito que nós estamos tendo um problema até de capilaridade de informação, não é nem de implementação, porque todo mundo sabe que deve ser implementado, mas primeiro deveria chegar a informação, e nem todos têm essa informação de forma homogênea, apesar desse grupo seleto fazer um trabalho estupendo, que a gente sabe de tudo isso. Então, esse seria meu comentário, professor Grangeiro. Obrigado, Sebastião. Grangeiro, você queria falar também? Isso, não, rapidamente, apenas reforçar o que foi dito, mas trazer um outro aspecto que eu acho relevante considerarmos nesse tema em particular. Como a doutora Caterina acabou de frisar, passada a publicação da resolução e o período de adaptação, aquele método alternativo passa a ser vigora com força de lei. Então, é proibido usar o animal para aquele desfecho. Então, a grande preocupação que eu acho que temos que ter, estratégica no país, é ter infraestrutura e competência local para a adoção desses métodos. Pois a gente verificou lá em 2012, 2014, que o número de laboratórios acreditados na 17025 ou reconhecidos em BPL, que são os laboratórios cujos documentos são aceitos para avaliação regulatória, eles eram poucos para os desfechos toxicológicos. Claro que com as resoluções do CONSEA, com a RENAMA, com o BRAC, houve um aumento significativo, mas há que se preocupar em ter no laboratório competência instalada em infraestrutura para os novos métodos que são cada vez mais complexos e dependentes de tecnologia. Para isso, eu destaco muito a iniciativa do MCTI com a Premasul, que tem feito treinamentos constantes nessa área para capacitar um número. Olha, são mais de 300 pessoas capacitadas nos últimos anos em métodos alternativos, nos métodos especificamente. Então, essa iniciativa é muito importante, deve ser intensificada e deve ser uma preocupação. Todos que estão aqui que sabem muito bem o papel da formação dos profissionais para atuar nessas áreas, pois o erro ali significa perda de investimento e risco na segurança do produto. E, por último, considerando a questão de financiamento, eu acho muito interessante instigarmos também a iniciativa privada, pois sabemos que os métodos alternativos têm o potencial de acelerar, diminuir custo e aumentar o fator preditivo em relação aos métodos com animais que têm a questão ética muito fortemente estabelecida. Então, essas vantagens dos métodos alternativos deveriam servir como uma alavanca de estímulo também para a indústria apoiar o desenvolvimento de métodos alternativos, visando aumentar a preditividade, para acelerar o seu desenvolvimento e diminuir a identificação de efeitos colaterais não identificados ou ausência de efeitos requisitados no produto final quando chega no humano, que muitas vezes no animal a gente percebe que alguns efeitos colaterais não são identificados ou o efeito terapêutico que observou no animal não acontece no humano. Então, essa estrutura, essa infraestrutura de equipamento, competência, ela tem que estar atrelado, eu imagino, no meu humilde ponto de vista, estar atrelada à decisão da aceitação automática dos métodos alternativos, sob o risco de não termos no Brasil quem faça isso, e a indústria, depois de um certo período, se não tiver como fazer aqui, vai ter que mandar para fora ou ficar sem fazer. Então, é um cenário que acho que tem que ser considerado. Era só o meu comentário. Obrigado. Parabéns pela discussão riquíssima, excelentes perguntas no bate-papo. Vamos tentar contribuir com alguma resposta ao longo do tempo aí. Um abraço. Obrigado. Não, eu sou mais otimista, talvez por eu ter mais idade que vocês, eu quero resolver. Flávio, eu posso só me despedir, por favor? Pode, por favor. Não, eu queria só dizer que aqui eu estou também com a Slink, mas eu também represento a ABC aqui nesse fórum, eu sou conselheiro na ABC e encabeço os assuntos relacionados a métodos alternativos na associação. Então, eu queria deixar aqui o nosso comprometimento em contribuir em meu nome, em nome da ABC, nesse grupo,
podem contar com a gente. E como historicamente eu mostrei, né, em 2009, 2008, a gente se mobilizou, naquela época teve uma mobilização forte, resultou no Brackwell em 2012. Né? Então, acredito que a gente deva se remobilizar agora para dar uma agilizada, como o Sebastião colocou, né? E pode contar com a gente nesse processo aí, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por participar desse evento. Bom, eu queria fazer das palavras do Jadir as minhas também. Podem contar conosco, lá com as startups, com o Instituto, e com... O importante é a gente não perder a oportunidade que a gente fez aqui, dessa discussão que saíram várias sugestões muito ricas. Eu vou pedir ao pessoal da associação, para que possivelmente está gravando isso, que mande a gravação para todo mundo, não só para a gente saber, mas para a gente se comprometer com o que aquilo a gente falou, né? Pelo menos isso. Então, pessoal, eu queria, assim, se alguém não quiser mais usar da palavra, eu queria agradecer a todos. Quem é Grangeiro? Pode falar. Não. Antes de terminar, Flávio, desculpa, eu não posso deixar de falar, de atualizar uma informação, perdão, estava quase escapando aqui. Lembrar que a RENAMA é constituída de laboratórios centrais e laboratórios associados. São mais de 40 laboratórios associados, públicos e privados, que fazem parte da RENAMA e tem como laboratórios centrais o Inmetro, o INCQS na Fiocruz e o Laboratório Nacional de Biociências aí em Campinas. Então, o Inmetro faz parte dessa rede que o Otávio mostrou e estamos todos juntos aí nesse desafio, nessa grande luta por implementação, ampliação dos métodos alternativos. Um grande abraço, desculpa. Um abraço. É que eu brinquei que o triângulo do Otávio tinha 4 pernas, só isso, que faltava você. Mas você está dentro, então é isso que é importante. Pessoal, mais alguém? Otávio, Sebastião, Grangeiro? Só agradecer, parabenizar pela organização do evento e agradecer poder ter participado disso com pessoas que há muito tempo não vejo, como Jadir, por exemplo, o próprio Grangeiro, tem bastante tempo que a gente não se vê, e é sempre bom a gente reunir. E Caterina, a gente está sempre junto nas reuniões do Conceia, e realmente parabenizar a organização pelo tema, pela forma, pelos convites e tudo mais, agradecer essa oportunidade de ter estado com vocês. Obrigado. Eu queria estender esse agradecimento para Leve, que foi quem organizou, e para a ABC, e quem está levando esse evento à frente. Mas eu não quero deixar de manter a família junta. Afinal de contas, vamos tentar levar adiante as coisas. Eu sou muito a favor do copo meio cheio. Eu sei que muitos de vocês têm razão em todas as coisas, mas eu quero fazer. Então, vamos levar adiante e vamos fazer. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Caterina. Boa tarde. Obrigado a todos. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada a todos pela presença, um abraço. Tchau. pela discussão tão rica. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço para todos também. Tchau. Obrigado, Caterina.